Eu vim aqui no fundamental para vos agradecer a todos os meus amigos que fizeram parte desse movimento cívico que nos últimos meses nunca deixou de me apoiar. A todos o que fizeram, diz logo por mim, mas também o que fizeram pelo Estado de Direito. Porque eu sei que muitos daqueles que se empenharam nessa causa não o fizeram apenas por mim, mas pela justiça, pelo Estado de Direito. Essas pessoas perceberam muito bem aquilo que há mais de 2 séculos um grande pensador disse a propósito da justiça e do Estado de Direito, do Estado de Direito democrático. O abuso por parte do Estado sobre um cidadão é uma ameaça aos demais. Todos aqueles que se empenharam e muitas vezes sofreram com os ditos desdenhosos e xenófobos de tantos intelectuais, mas que se empenharam nesta luta desde a primeira hora, eu quero dizer a todos que estou muito, muito reconhecido. E quero dizê-lo em particular à Ana Lúcia, não sei onde é que ela estará, e ao José António Pino, da Vila desse movimento, quero que saibam que não esqueço aquilo que fizeram. Mas venho aqui também para celebrar a amizade, para estar com todos os meus amigos. E são tantos. Várias vezes referi esta observação que uma grande filósofa faz a propósito da amizade. Dizia ela que a amizade é o sentimento mais político de todos. E tinha razão. Porque a amizade nasce de estar ao lado, de se construir coisas em comum. E ao longo destes anos eu construí muita coisa em comum com muita gente. E foi isso que permitiu que aqueles que quiseram isolar-me, verdadeiramente, nunca tiveram sucesso. Porque não conseguiram isolar. Ao longo destes meses e que meses pelos meus amigos, e eu sempre disse, não me faltam os amigos, pelo contrário, nunca me faltaram, e principalmente sempre tive os amigos que eu gostaria que tivesse ao meu lado durante estes meses. Tenho a certeza que todos os meus amigos aqui presentes compreenderão. Se eu simbolizar todos esses amigos que tiveram desde a primeira hora comigo, oferecendo-me o seu companheirismo, a sua amizade e a sua confiança, nesse grande amigo, nesse dedicado amigo que tive desde a primeira hora. Esse amigo foi mais. Não tenho nenhuma tendência para a lamechice, mas que todos soubessem o quanto devo ao Mário Soares desde a primeira hora. Mas agora, meus caros amigos, agora, um ano depois, começamos a ver tudo mais claro. Muito mais claro. Afinal de contas, há um ano detiveram, há um ano prenderam, há um ano aterrorizaram a minha família e os meus amigos.
E um ano depois, não apresentam nem os factos, nem as provas, e não apresentam a acusação. E sabem, talvez, o que é pior de tudo isto? É que nos querem convencer a todos que isto é normal. Bom, eu gostaria então de convidar essas pessoas que acham que tudo é normal a ir por essa Europa fora e explicar em Espanha, em França, em Inglaterra, pela Europa fora, como é que é normal que o Estado de Direito português prenda um ex-primeiro-ministro, imputa-lhe crimes horríveis, faz uma campanha de difamação contra ele e ao fim do ano não consegue apresentar nem os factos, nem as provas, nem a acusação. Eu gostaria que todos percebessem o seguinte: eu não sei se essas pessoas que acham que podem apresentar tudo isto como normal para todos os cidadãos, a consciência, se têm a consciência quanto isto fere aquilo que são os valores fundamentais do Estado de Direito e quanto isto desprestigia internacionalmente o Estado de Direito português. Porque não é apenas a confiança que os cidadãos têm naquilo que é ou que devem ser as instituições judiciais, é o desprestígio internacional. Porque experimentem explicar a alguém o que aconteceu. Sim, prendemos um ex-primeiro-ministro. Sim, dissemos que tínhamos contra ele provas irrefutáveis, definitivas. Sim, fizemos uma campanha de difamação contra ele. Sim, ele defendeu-se sempre da prisão, escrevendo cartas, respondendo às perguntas. E ao fim do ano, não apresentamos a acusação. Vão por essa Europa fora e expliquem. Vão ver como essas pessoas não compreenderão. Mas quero dizer-vos o seguinte, não sei se estão recordados, mas eu estou bem recordado. Ao fim de uns meses, lembro-me do Estado português, e vocês também se lembram, há uns tempos atrás, o Estado português decidiu então apresentar um protesto formal junto do Estado de Timor-Leste, pela simples razão que tinham um cidadão português preso em Timor-Leste há 5 meses e meio sem acusação. O governo protestou, os deputados indignaram-se. Foram, aliás, julgo eu, em comissão parlamentar a Timor-Leste, apontar o dedo ao Estado de Timor-Leste e dizendo, afinal de contas, vocês têm aqui uma pessoa, um cidadão, 5 meses sem acusação. A única pergunta que eu tenho para fazer ao Estado português é se ele acha que tem moral para apontar o dedo aos outros quando faz muito pior aquilo. Ainda que mal pergunte, que moral tem o Estado português para exigir o cumprimento dos direitos individuais aos outros? Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, é que parece que nós tínhamos uma espécie de superioridade moral porque perguntávamos para, ou melhor, fazíamos campanhas aqui em Portugal pelos direitos individuais, mas em África. Mas talvez na Ásia, não aqui. Pois chegou o momento de dizer que era preciso acabar com esse farisaísmo. Aqueles que apontam o dedo aos outros, mas esquecem-se de resolver o problema interno. Porque não é normal. Não é normal. Em nenhum caso, mas muito menos neste caso, que ao fim do ano, não apresentam as provas e não apresentam a acusação. E não apresentam as provas e não apresentam a acusação, afinal de contas, porquê? Porque não consideram. Porque não as têm e, pelo contrário, porque se há provas neste processo, são provas de que todas as alegações foram falsas. As alegações foram não apenas falsas, mas também alegações foram gratuitas, que não tinham fundamentação e que, portanto, foram injustas. E são as únicas provas que se podem tirar do processo. É por isso que, realmente, a questão do prestígio internacional é também uma das lições a tirar de todos este processo. Mas não sei se repararam nos últimos dias o espetáculo lamentável que já estão a dar.
Há um espetáculo na política que se chama o espetáculo do passa-culpas. Vocês conhecem? É um espetáculo semelhante àquele que ouvimos recentemente a propósito da sobretaxa. O primeiro-ministro fica zangado com a ministra e aponta o dedo à ministra. A culpa é dela. Então agora não há sobretaxa, quando antes da campanha eleitoral dissemos que íamos devolver 30%. A ministra passa as culpas ao secretário de Estado. O secretário de Estado acha que é o diretor-geral e vai-se lá saber onde é que isto vai parar. Mas se isto é um espetáculo da política, nós o que não achávamos possível é que este espetáculo se voltasse agora para a justiça. Isso é que nós esperávamos, que fôssemos poupados a este espetáculo. E já temos aí o espetáculo indiciado. O espetáculo público das divergências entre quem investiga, o investigador, o procurador, o juiz. Já o espetáculo das divergências entre diferentes intervenientes já está à vista de todos. Por favor, poupem ao espetáculo do passa-culpas também da justiça. Já chega na política. Mas querem saber? A propósito disto, há um aspecto que é absolutamente incontornável. Há muita gente que não quer ouvir, mas vai ter que ouvir. Há muita gente que olha para o lado, mas tem que olhar para isto. Porque isto é sério demais. Todos vós que me acompanhaste já há um ano, sabem que a razão que a justiça invocou desde o início para me prender preventivamente foi perturbar o inquérito. É certo que no início alegaram perigo de fuga e perturbação de inquérito, mas o Tribunal da Relação imediatamente disse não, fuga não. Afinal de contas, era tão ridículo apontar como o perigo de fuga a alguém que foi detido quando vinha a entrar no seu país para responder às autoridades e não a sair do país, que o Tribunal da Relação disse não. Ficas preso, mas só por uma razão. Porque podes perturbar o inquérito. Bom, há muito a dizer sobre isso. Mas eu quero apenas chamar-vos a atenção para o seguinte. Hoje, toda a gente tem acesso ao processo. Pela simples razão que o processo deixou de estar em segredo de justiça interno. E vários jornalistas, como são assistentes, encarregaram-se de divulgar o inquérito. Bom, eu gostaria de vos ler umas frasezinhas do inquérito, não correndo o risco de violar o segredo de justiça, pela simples razão que o que vos vou dizer já veio nos jornais e já passou na televisão. Mas quero, neste momento, que todos aqueles que me acompanharam e que viram a justiça dizer sim, deves ficar preso porque podes perturbar o inquérito, ouçam isto que tenho para vos dizer. Isto é dito pelo principal investigador, o chefe da investigação. Então o que é que ele nos diz em junho do ano passado? Diz assim: no final do dia de hoje somos confrontados, mais uma vez, com a divulgação de notícias sobre matéria e investigação dos presentes autos. Refere-se, portanto, às violações do segredo de justiça. Diz o chefe da investigação. Mas depois diz mais, diz assim: descobrir o autor ou autores da reiterada divulgação dos factos em investigação não nos parece difícil de apurar. Porquê? Diz ele. Porque de forma direta ou indireta, intencional ou negligente, só poderão haver 3 responsáveis. Eu próprio, o titular do inquérito, o procurador ou o juiz do Tribunal de Instrução Criminal. Afinal de contas, a minha pergunta é esta. Afinal de contas, quem é que andava a perturbar o inquérito? Afinal de contas, a justiça tinha na cadeia pessoas dizendo que essas pessoas poderiam estar a perturbar o inquérito. E no mesmo momento, no processo, as pessoas da justiça, o chefe da investigação, dizia que havia perturbação do processo e que os 3 principais suspeitos eram ele próprio, o procurador ou o juiz. Isto
passou sem julgo. E isto é muito grave pelo seguinte: é que é a primeira vez neste processo, como noutros, que o chefe da investigação pede uma investigação à própria investigação. Porque é o que ele pede. E essa investigação não justifica. É por isso que se me permita dizer aqui publicamente, considero verdadeiramente escandaloso que ninguém no Ministério Público tenha feito aquilo que o investigador pediu. Isto é uma investigação à investigação. E não havia nenhuma razão para que isto pudesse acontecer. Depois, para vos falar do processo, há muita coisa para dizer sobre o processo, mas tenho tempo. E vou responder a todas as perguntas, e vou dar entrevistas, e vou defender-me como sempre fiz. Porque se alguém pensou no início, como o senhor procurador e o senhor juiz que me proibiram de dar entrevistas, que eu me calava, estavam enganados. Uma última referência relativamente ao processo a propósito dos prazos. Estamos agora com uma discussão sobre os prazos. Eu não importo nada de falar sobre a substância do processo. Darei, aliás, a ocasião de me referir a ela. E isso é o mais importante, porque, como vos disse, no meu ponto de vista, diz o processo. Se há muitas provas no processo, elas são todas provas que nunca pode ser assacada nenhuma atuação que me possa envergonhar. Isso é a única prova que lá está. Mas quero chamar a atenção para os prazos pelo seguinte, porque depois vem muita gente dizer, muitos representantes das várias profissões ligadas ao mundo jurídico, que os prazos previstos no Código de Processo Penal são meramente, como é que eles dizem, ordenadores, orientadores. Bom, devo dizer-vos que eu não percebo onde é que eles vão buscar o fundamento na filosofia do direito simples, que exponho, que é o meu ponto de vista, é que na relação entre o Estado e o cidadão, a área onde é preciso mais certeza, mais segurança, mais solidez, é a área penal. Quando o Estado lida com o cidadão e ameaça prender o cidadão, ameaça agir contra ele, a única autoridade moral que o Estado de Direito Democrático tem é impor a si próprio um comportamento repreensível. De onde é que vem a moral do Estado Democrático de Direito? Vem de considerar que o cidadão tem direitos individuais e de se impor autorregulação a si próprio, nunca ultrapassar certos limites. É por isso que não compreendo porque é que a lei refere prazos e toda a gente diz são meras ordenações. Mas ponhamos isso de lado. Discordo, mas enfim, essa é, segundo dizem, uma visão dominante na nossa jurisprudência, pois eu afirmo que isso nada tem de fundamento naquilo que é uma filosofia do direito democrático. Porque na relação entre o Estado e o cidadão, uma das coisas mais importantes para o cidadão é saber se o Estado considera algum dia suspeito, esse Estado não tem o direito de, durante um período indefinido, continuar a considerá-lo suspeito, sem nada fazer para o acusar. Não tem como. Talvez esta questão seja muito técnica, mas quero também dirigir-me a todos os portugueses. É que a questão dos prazos do inquérito não é apenas uma questão que tem a ver com o Código Criminal, o Código de Processo Criminal, tem a ver com aquilo que é uma decisão do Tribunal. Há uns tempos atrás, houve uma disputa entre o cidadão, o próprio, e o Estado. O Estado, o Ministério Público, o detentor da ação penal, queria prolongar o prazo de investigação, argumentando que a investigação é complexa. E, portanto, requerendo a especial complexidade, muitos arguídos, muito complexo. Bom, eu argumentei, o Estado argumentou, e o Tribunal decidiu dar razão, apesar de um voto de vencido muito honroso, porque há votos de vencido que ficam para a história,
esse irmão civil dar razão ao Ministério. Sim, senhores. Então o senhor tem mais 6 meses para a especial complexidade. Mas fica já avisado que este inquérito acaba no dia 19 de outubro. 19 de outubro. Pois o Ministério Público, depois de ter ganho essa causa no Tribunal, passou no dia 19 de outubro sem sequer assinalar. Não disse nada a nenhum arguido, não se dirigiu a ninguém. O problema não é com prazos ordenadores. O problema não é com prazos imperativos. O problema é que nós não podemos ter uma ação penal que tem tamanho desprezo por qualquer tipo de prazo, como se o direito das pessoas, o direito à paz, o direito das pessoas. Afinal de contas já é tarde e há muito para dizer. E diluei ao longo dos tempos. Este é um momento para assinalar um ano. Um ano desde que me tiveram, desde que me prenderam, e para sublinhar este ponto. Verdadeiramente, é uma vergonha que um ano depois, nem provas, nem paz. Eu sempre achei que a prisão serviu, neste caso, para muitas coisas. Serviu para aterrorizar, para desmoralizar, para despersonalizar, mas também para calar. E eu não vou calar. E como não vou calar, vou também... fazer breves considerações políticas relativas à situação política. Porque se o objetivo de alguém fosse que a minha voz fosse calada, como foi durante muitos meses, ficam agora a saber que essa voz está de volta àquilo que é o debate. Fazer duas observações, só duas, desculpem, vamos já almoçar. Olha a fome! A primeira tem a ver Eu prefiro ouvi-lo. com o governo e com um discurso para aí ouvir, vocês também ouviram, de alguém que, referindo-se àquela que é a única possibilidade de um governo nesta situação depois das eleições, dizer que isso era um golpe político. Ora bem, eu quero recordar, se bem me lembro, o único golpe político que eu tenho de memória foi um golpe que aconteceu em 2011, quando a direita e quero lembrar que nessa altura, vejam que os tempos mudaram. Não houve nenhuma moção de rejeição, não foi propriamente uma moção de rejeição, mas foi uma votação que não foi positiva, foi completamente negativa, só teve um objetivo, atirar o governo abaixo. Não se constituiu este governo, fizeram foi eleições com um único objetivo, queremos ir rapidamente para o poder. E alguém viu nessa altura esses senhores, ou algum desses senhores, falar em estabilidade, em prudência, em responsabilidade? É que nessa discussão, quero lembrar a todos, estava em causa um acordo europeu. Um acordo firmado entre o governo legítimo do nosso país e as instituições europeias, o Banco Central Europeu, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia. E estava assinado. E esse acordo protegia o nosso país da chegada da Troika de medidas judiciais. Isso sim foi uma votação com um único objetivo: satisfazer a sede de poder
Porque é preciso ser muito cínico e ter muito desplante para vir agora dizer ao Partido Socialista que se apresenta como uma coligação para responder ao fracasso que foi a apresentação do governo da direita, que este governo, que se apresenta como a única solução, é um golpe. Golpe deram eles em 2001. Chamamos a atenção também para um outro aspecto da nossa realidade política, que é este impasse, é esta demora, é esta espera que o país está para que haja governo. Já lá vai muito mais de um mês e meio. E ao fim do mês e meio parece que há uma solução para o governo, mas o Sr. Presidente da República parece que é pensar. Eu queria dizer-vos o seguinte, porque é preciso dizê-lo. O Sr. Presidente da República verdadeiramente não precisa de ser aconselhado, nem está a pensar. Porque se ele quisesse seriamente ser aconselhado, convocava o Conselho de Estado. Porque parece que o Conselho de Estado é mesmo para aconselhar o Presidente. Mas o Sr. Presidente da República prefere convocar a Associação, como é que se chama? A Associação das Empresas Familiares, cujo presidente tem muito mais ar de agitador político do que propriamente de um representante corporativo que representa interesses legítimos. No fundo, o Sr. Presidente não pede para as pessoas irem lá dar um conselho. Não, chama-os lá para que eles falem nas televisões, dizendo aquilo que quer que eles digam. Isto por uma razão muito simples. Porque a intenção do Sr. Presidente da República, com esta demora, com estas audições, não é outra que não seja tentar desacreditar e enfraquecer a solução política do governo, que é a única solução política. No fundo, o que o Sr. Presidente da República quer fazer e está a fazer é sublinhar a normalidade desta solução política. Mostrar que ela é muito anormal, ela é muito estranha. Para com isso construir as bases da campanha eleitoral que a direita vai fazer. Ou melhor, as bases da campanha eleitoral que a direita um dia fará contra o futuro governo que ainda não é. O Sr. Presidente da República tem mesmo esta intenção. É mostrar aos portugueses, vejam como eu não gosto desta solução. Mas verdadeiramente nós até podemos aceitar esse azedume. Afinal de contas, deu tanto trabalho a pôr lá a direita em 2011 que agora lhe custa o trabalho de tirar a direita. Verdadeiramente, as soluções políticas ou o comportamento com base no ressentimento é um comportamento destinado sempre ao falhanço. Eu ouvi para aí dizer durante muitos anos, com uma grande injustiça relativamente ao período entre 2005 e 2008, a altura que eu presidia o governo e que o país teve crescimento, desenvolvimento. A direita dizer que a primeira década do século tinha sido uma década perdida. Pois talvez seja a altura de dizer a essa direita que verdadeiramente o que nós tivemos foi uma década perdida para a presidência da República. Mais faltou ao país a instituição de que o país precisava e que faltou. E faltou nos momentos críticos, nos momentos-chave, e está a faltar. Porque um presidente, quando se comporta com base no ressentimento, isso leva sempre ao seu isolamento. A verdade é esta. Eu nunca vi um presidente tão só. E nunca vi um presidente
celebrar a amizade.